Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Estamos aqui em mais um episódio do nosso i360 Cast. A gente vai estar falando um pouco sobre um tema que considero muito interessante e que eu considero muito importante para a gente estar debatendo, não somente a partir, né, do lugar esportivo, do treinador, né, do contexto, né, de quem trabalha com esporte no geral, mas de outros lugares. A gente vai estar falando que a família também joga. O nosso tema, o nosso assunto de hoje vai ser família. E hoje, né, aqui no i360, a gente tem pessoas muito especiais. A gente vai estar novamente, né, com a treinadora Ronelli aqui falando, debatendo com a gente sobre família, mas a gente tem duas convidadas muito especiais que vão estar dialogando com a gente, vão estar conversando um pouco com a gente. Quem me conhece sabe que eu não vou apresentar, eu não sou de apresentar as pessoas, sou psicólogo, então eu gosto que as pessoas se apresentem. A gente vai, a gente vai estar com a tia Ana e a gente vai estar com a Renata aqui, que é mãe, né, de atleta, de uma aluna, de uma menina, né, que pratica futsal. E a gente vai estar conhecendo também um pouco, né, da perspectiva dessa vida esportiva de outros olhares, tá bom? É, eu vou puxar deixando você, né, dando oi, né, no Muito seu obrigada, programa hein? também. E aí depois eu vou passar a bola para vocês se apresentarem, falar quem são vocês e por Tá que bom. vocês estão aqui com a gente. Bom, na verdade, eu quero agradecer a presença dessas pessoas maravilhosas que vocês vão conhecer hoje nessa conversa. São pessoas muito especiais na minha vida. Então, eu tô muito honrada de vocês terem aceitado esse convite. E, claro, mais uma vez, compartilhando esse momento com o Matheus. Obrigada. Tiana, vamos começar por você. Quem é você? Se apresente, fala, né, da sua formação, da sua história, né, para depois a gente seguir na nossa conversa. Então, primeiro, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar junto de vocês e aqui compartilhando um pouco da experiência. Quem é a tia Ana? Eu posso definir como alguém apaixonado pela educação, alguém que estudou várias coisas, mas gosta de apresentar-se com o título de pedagoga, né? Eu acredito mesmo no papel daquela que você é cientista da educação, né? Você tem as Legal. ferramentas que possam contribuir para uma sociedade, para uma educação que, junto com a True Sports, faça com que o aluno seja mais do que um aluno, né? Detentor do conhecimento, mas que ele seja também alguém apaixonado pela vida. E aí a gente vai discorrer um pouco mais do que é essa tia Ana em ação, essa pedagoga que vive essa experiência há mais de 20 anos no ambiente da escola. Legal, perfeito. Legal. E eu? Bom, eu sou a Renata, eu sou mãe da Maria Beatriz, de 8 anos de idade, sou psicóloga também, sou mãe, venho de uma família muito legal, muito bacana, amorosa, a gente vive assim, né, juntinho e que sempre nos incentivou a estudar, a buscar, a crescer. E aí, nesse contexto, né, eu tenho a Maria Beatriz, essa menina, que num dado momento precisou começar a fazer esporte, porque sempre foi uma menina muito elétrica, cheia de energia. E quando ela tinha uns 2, 3 anos de idade, a gente chegou a achar que ela tinha algum tipo de hiperatividade, aquela loucura de mãe, né? De primeira viagem. Porque enquanto tava todas as crianças sentadinhas lá no espaço kids, ela tava. Enfim. E aí, a pediatra dela, que é minha tia, disse que ela não tinha nada e que seria legal colocar numa atividade esportiva. Então, na época, ela tinha educação física da escola e depois fez balé, e aí a Ronélia surgiu de novo na nossa vida, ela fez judô, né? Então, foi naquele final de pandemia, aquela confusão, ela fez judô do meio para o final do ano. Quando foi no outro ano, não tinha mais judô para a idade dela, e aí tinha dança e futsal. Né? Aí eu disse, minha filha, eu, mãe, né? Minha filha, vamos fazer dança? Não, não vou fazer dança. Fazer futsal. Aí, mas por que o futsal? Porque eu quero, né? E eu não gosto de dança, eu tenho vergonha, foi pro futsal. E aí, em casa, meu irmão vibrou, óbvio, né? O pai dela achou muito legal. Meu pai também, todo mundo adorou. E ela foi, né? E pra gente foi muito natural, muito normal. Eu acho que a gente só sentiu, assim, algum tipo de impacto, alguma coisa, quando começaram os campeonatos, a gente ia ver algum jogo, e aí a gente chegou lá, só Maria Beatriz de menina, né? Era ela e uma outra menina. E
Mas foi bom, foi bacana, porque ela não se intimidou, ela não se sentiu diferente, ela achou muito legal e a gente começou a incentivar. A gente falava muito da tia Ronélia, falava das meninas da seleção e pronto, ela foi. E ela tá, até agora, deve ter quase 3 anos, que ela joga e muito feliz. O bom é que ela já deu boas referências, né? Tia Ronélia, as meninas da seleção. Mas sabe, tia Ronélia, que eu pegava, assim, porque às vezes as próprias crianças dizem, futebol é de menino, né? Futebol é coisa de menino. E a gente nunca teve esse negócio de cor de menino, cor de menina, brinquedo de menino. Não tinha. E eu tinha que reforçar isso. Então, olha, vem cá, tia Ronélia. Aí teve uma vez que eu disse, Ronélia, me ajuda. A Ronélia mandou um monte de recorte de jornal, né? A gente foi no YouTube, pegou seleção feminina e pronto, pra ela normal. E pra gente também. Que ótimo. Nossa, que legal. Tu ia falar alguma coisa que eu vi que Eu você... estou aqui. Mas eu sei que você vai já falar, mas eu queria compartilhar uma coisa legal com vocês, que aí eu acho que vai entrando um pouco no que a gente quer discutir aqui hoje, que sou psicólogo esportivo. Quando eu terminei minha graduação, eu fiz meu TCC sobre futsal feminino. Olha que legal. Então, minha primeira publicação foi sobre futsal feminino. Motivo, primeiro porquê, né? Cheguei no futsal feminino. Cheguei no futsal feminino porque foi a modalidade que abriu as portas, mas foram as mulheres. Porque todo lugar que era futebol, futsal masculino, tipo psicologia, tipo... Isso é fraqueza, não sei o que, então muita resistência. E o futsal feminino, não, é isso, pô, legal e tal, a gente precisa, é importante, né? E a gente precisa não é no sentido de tô sofrendo, a gente precisa porque a gente acredita que isso é um lugar de potencializar habilidades também. No futsal feminino tinha duas coisas, que aí eu penso que tem a ver com o lugar de fala de cada uma de vocês, né? Que me chamou a atenção que é fundamental para o desenvolvimento, né, dessas meninas na modalidade, mas eu não vou dizer só de meninas, mas de qualquer criança e adolescente. Primeiro, a escola. A escola como um pilar fundamental, né, de desenvolvimento para crianças e adolescentes. Meu público-alvo era mulheres, né, praticantes de futsal, mas a escola aparece. Eu estou falando de mulheres de 18, 20 anos, 25 anos, que se remetem à escola como um espaço de autoafirmação, né, de autoaceitação, de reconhecimento de uma identidade de mulher numa sociedade, né. E outra era a família, né, dependendo do contexto familiar, estar no futsal era mais ou menos doloroso, né? E aí eu vou começar com você, Tiana. Eu queria saber o seu ponto de vista da escola mesmo, né? Como é que é essa relação, né, da escola com a família? Eu não vou pensar nem só o esporte. Eu acho que você pode falar sobre o esporte, se desejar. Mas qual a importância da família, né, para a criança e para adolescente nesse lugar da escola? Por que a gente tem que estar atento à família e não somente ao conteúdo, à formação, né, à sala de aula? A gente tem que estar nesse trânsito de dentro e fora. Então, falar da experiência a partir do ponto de vista da escola é imprescindível quando a gente pensa na família, porque a escola ela não faz um trabalho unilateral, né? Escola e família, assim, tem que andar de mãos juntas. A gente sempre diz que é escola e família compartilhando alegria, compartilhando experiências. E a escola, muitas vezes, é aquele lugar onde a criança, como você falou, da autoafirmação, né, do autorreconhecimento, é o lugar onde a criança, por 4 horas, 5 horas, dependendo da proposta de educação, ela consegue ser ela sem ser a extensão da própria família. E a escola é esse primeiro palco onde ela se mostra e onde ela se vê. Se vê em sociedade, e isso desde bebê, né? Passou os 6 meses, tá na creche, tá na escola, tá com 2 aninhos, tá com 3 aninhos, tá na escola, tá no ensino médio, tá na escola. É uma outra experiência, porque ela vai aprender com os colegas, mas tudo aquilo que ela vai vivenciar vai ser sempre compartilhado com a família. Né? Muitas vezes a escola chama a família para reportar uma criança que o pai não percebe. Exatamente. Né? E o pai diz, não, mas em casa não é assim. assim. E a mãe diz, Minha filha? a minha não é assim. E de repente a escola é esse palco onde a criança se apresenta, né? Ou é esse campo, ou é essa quadra onde a criança se apresenta. E a escola muitas vezes é o lugar onde a gente descobre um talento,
descobre uma habilidade, a escola acredita, né, nessa sementinha que tem ali naquela criança, e a escola, compartilhando com a família, é aquela que diz, olha, quem sabe se ela fizer uma modalidade diferente, uma atividade física diferente, porque na educação física a gente percebeu isso aqui. E se a família tem essa abertura, essa parceria, e ela vai atrás, a gente descobre Ronélias da vida, né? Exato. E a gente descobre talentos, e aí a coisa cresce. Sensacional. Teve uma coisa que eu achei muito legal que você falou, que foi essa questão da criança ser na escola alguém, né? Uma pessoa, mas sem ser uma extensão da família. Nossa, isso ficou na minha cabeça aqui agora. É porque, Mateus, a gente tem que pensar que a gente vem de uma experiência em que a criança ela é sempre fruto do ambiente, a criança ela está sempre rodeada de pessoas adultas que determinam, que propõem, mas na escola é onde a gente vê e percebe tudo isso em ação. E essa criança, ela se arrisca. Por quê? Ela sabe que o ambiente onde ela é mais amada, normalmente é no ambiente doméstico, lá na família. Na escola, ela está conhecendo mais 8, 9, 10 coleguinhas diferentes, com 2, 3 adultos que são os professores que a acompanham, e ela não tem a certeza de que ela é tão amada. Então, ela vai testar se ela é ou não amada. E ela vai testar ser quem ela bastante, né? Testa bastante. Testa muito. E nisso, ela descobre o quanto ela é amada sendo quem ela é. Entende? Sem ela estar com um lacinho no cabelo, sem ela estar de rosa ou de azul, mas ela descobre que ela gosta de verde, que ela gosta de vermelho, que ela gosta da Wandinha, que ela gosta dos super-heróis. Então, assim, foge do padrão. A escola é um lugar de muita liberdade e de muito conhecimento. E cada vez mais esse espaço. E os professores estão cada vez mais sendo treinados a lidar com isso. Então, quando a família ouve a escola e opa, estão me dizendo aqui que o meu filho pode ser essa pessoa diferente daquela que eu tenho em casa. E quando a família se abre para isso, é fantástico. Eu acho, assim, fantástico. Muito importante esse papel da escola, sabe? Porque, como a Tiana tá falando, às vezes eu acho que é uma bonequinha, né? Nossa, eu era assim. Ela é bonitinha, pequenininha, não pode correr. E... Não pode correr. Não pode correr, pode se ralar e tal. E olha que era das menos, assim, né? E lá na escola a gente tem uma equipe técnica muito boa. Então tem as psicólogas, né? Tem as assistentes sociais, as pedagogas, enfim. E elas iam dizendo, Renata, solta, vai soltando, vai soltando. E minha mãe, ela sempre falou isso pra gente, que criança de creche, meu amor, criança de creche faz tudo. E a Beatriz foi com 5 meses e meio pra escola. Olha só. A gente vai fazer 8 anos esse ano agora na escola. E a gente pôde perceber, comparando com os amigos, né, com outros familiares e tal, que ela tinha um desenvolvimento... não é coisa de mãe coruja, não, tá? Mas não é que era acima da média, mas você percebia, e até hoje, que ela era uma criança mais expansiva, se relacionava muito mais fácil com outras, resolvia as coisinhas dela. Até hoje ela chega e ela tagarela. Ela vai falando e vai resolvendo, né? Então, a gente... DNA também um pouquinho aí, né? Não, que isso. Então, a gente percebe como é importante essa questão, né? Da escola fazendo esse contato conosco, e aí vem o esporte também, né? Deixa a criança como protagonista. Eu acho muito legal. E assim, a gente ia testando, né? Porque além do judô, ela fez o judô e balé, fez natação, né? Depois futsal foi o que ela gostou, mas já tá querendo ir pra ginástica agora. E ela vai pedindo, quer fazer aquele negócio de corda de circo, né? Legal. E a gente vai incentivando aí até onde dá. É uma menina que, pra vocês terem ideia, eu não sabia que ela sabia andar de bicicleta sem rodinha. A bicicleta dela tinha rodinhas. Aí um dia o pai dela falou assim, eu vou tirar. Eu disse, tá, Fafá. Mas aí vai segurando a Beatriz, porque a criança tem que, né, aprender. Ele tirou a rodinha. Eu só vi aquela coisinha ainda assim, vrá! Era a Maria Beatriz. Eu disse, Fabrício, ela sabe andar sem rodinha? Ele disse, ixi, essas crianças de hoje em dia já vêm prontas. Porque eu lembro que eu fiquei um pouquinho, quando eu era pequena, ainda fiquei, caí. Não, ela foi embora.
ela anda de skate, ela anda de patinete, ela anda de patins. Então, E essa é uma outra, desculpa, né? Essa é uma Nada. outra característica, né? As nossas crianças, elas estão cada vez mais destemidas. exatamente. E isso é muito fruto dessa convivência precoce no ambiente escolar. Então, imagina uma criança de 5 meses, quase 6, que vai para uma creche, que já começa a conviver com outras crianças, portanto, aprende com outras Isso. crianças, portanto, é muito mais desafiada, porque o Cidade ambiente das escolar... crianças. Uma comunidade de bebês. Porque na menos isso. escola É. a escola propõe desafios e esses desafios são superados. Então, quando você tira a rodinha, você já não consegue mais, nem precisa passar pelo processo de vamos lá. É claro, é importante a presença, a mamãe está aqui, papai está aqui, se acontecer alguma... É fundamental. Mas a criança, ela já se arrisca. Ela não está naquele pedido, mãe, segura aqui, por favor. Não, ela já Uma foi. segurança. Uma segurança que eu fiquei assim, nossa, o que estou fazendo aqui? E aí isso me lembra muito o Valon, quando ele diz assim que a criança é um ser integral, né? E esse ser integral, ele vai desabrochando. Então, ele vai primeiro nas partes biológicas, né? Claro, vai se formando. Depois, em toda a parte motora. E aí eu acho que a educação física, o balé, o judô, a natação, o futsal tá aqui e o cognitivo. Exato. Então, não são coisas separadas, né? Então, como que uma criança consegue andar de bicicleta sem ter sido treinada? Ela não foi treinada na bicicleta, mas muito provavelmente ela foi treinada em outros recursos, em outros objetos, em outros Exato. brinquedos. né? Exatamente. Vocês falando, você falou de Valon, lembrei de Carl Rogers, né? Minha abordagem, né, na psicologia é uma abordagem humanista. E Rogers fala de uma experiência que é muito interessante, que é sobre a batata no porão, né? Se você bota uma batata no porão, mas ela tiver as condições necessárias para ser uma batatinha ali, e tiver uma fresta de luz em algum lugar do porão, essa batata vai crescer em direção a essa luz, né? Ele explica isso falando que é mais ou menos como o ser humano, enquanto organismo funciona, né? Ele pode estar nas piores condições possíveis, mas se ele tiver as mínimas e uma frestinha de luz, ele vai, né? Ele vai procurar de alguma forma encontrar isso, né? Vocês falando sobre isso é muito interessante. Queria até dar um feedback em relação a, enquanto psicólogo do esporte, sobre a experiência esportiva da Beatriz, que é a seguinte, né? A Ronélia pode até confirmar isso, porque eu acho que isso caminha um pouco até para o que é a Two Sports hoje. Hoje a literatura mundial inteira, né? Ela diz que crianças e adolescentes, eles têm que ter a possibilidade de vivenciar diferentes modalidades esportivas ao longo da sua trajetória. Né? Então ele pode estar no futsal, mas não tem problema ele ir para natação. Né? Ele pode estar na natação e não tem problema em um mês do ano dele ele conhecer o basquete, o handball e corrida. Né? Por quê? Porque isso dá possibilidade para que ele encontre essas frestas de luz, né? Essas possibilidades de desenvolvimento. E aí eu queria escutar até você, porque a Panther ela começou com futsal. Né? Era Panther Futsal. Né? A Panther Futsal se transformou em Two Sports, e hoje a Two Sports é uma empresa que está em diferentes lugares de Manaus, oferecendo diversas modalidades esportivas. Né? Sim. E aí eu vou pular para cá. Eu falei que ela não ia escapar, né? Mas eu queria saber a tua visão, né? De quem veio do futsal, de quem encontrou a fresta de luz e agora tem um monte de luzinha. Né? Bom, na verdade, primeiro eu quero voltar um pouco no tempo e parabenizar, né, essa postura da família e da Renata, no sentido de estimular a Beatriz, de normalizar o que é normal, né? uma menina jogar futebol, jogar futsal. É uma dificuldade que a gente encontra, até porque o esporte tem a sua cultura. Cada esporte tem uma cultura. E nós temos a sociedade que também tem uma outra cultura. E a gente está constantemente quebrando esses paradigmas, né? Então, parabéns por isso. Hoje a gente tem, dentro da Two Sports, um portfólio amplo de atividades. O futsal, a própria dança, o judô, o basquete, o voleibol, em diferentes locais a gente trabalha com essas modalidades. E a gente tem um desafio
também de conscientizar as famílias a entenderem que as crianças precisam de uma proposta diversificada. Não estou dizendo que esse mês eu vou matricular no voleibol e no outro mês eu vou matricular no basquete. Não, mas eles entenderem a proposta de que dentro das tarefas de treino, dentro das nossas atividades, eles vão trabalhar outros repertórios, né? A ideia é mais ou menos de... mas se eu estou pagando por uma aula de futsal, eu quero ver só a bola no pé. Não posso, por exemplo, colocar uma atividade com a bola na mão. Já vivi momentos como esse também. Então, para os pais, as famílias alcançarem esse nível de consciência, demora um pouquinho. A gente precisa estar explicando, dialogando, fundamentando tudo aquilo que a gente faz. Então, a gente tem essa preocupação junto aos nossos treinadores, e ter feito essa virada de chave. Eu tenho futsal, trabalho com futsal hoje aqui, mas estou vendo outras oportunidades de trabalhar com outras modalidades. Para mim foi uma decisão muito acertada que a gente tomou. Afinal de contas, a gente queria replicar a mesma excelência que a gente estava entregando no futsal às outras modalidades. E eu vejo que não tem mais como recuar. A gente continua trabalhando nessa nossa metodologia aí 360. E eu tenho orgulho, assim, de hoje temos mais de 700 alunos, né? Tem que fazer o próximo levantamento, mas até o último eram 765. Que legal. Né? E encontrar pessoas no meio dessa nossa trajetória, enquanto Tio Esportes, encontrar a tia Ana, encontrar a Renata, encontrar outras famílias que estão conosco, entendendo o propósito que a gente tem, nos estimulam a continuar nesse caminho, porque a nossa ideia é realmente levar o esporte para todos, independente de nível de competição ou não. E acredito que nesse aspecto, eu já aproveito para passar a bola para vocês, ainda vejo o esporte subutilizado dentro das escolas. Vejo o esporte como... Vou usar a fala recente de um pai. Mas é só o futebolzinho da escola. Nossa. Essa é uma fala, mas que caracteriza muito bem o que as pessoas... Não é todo mundo, claro, mas o que a maioria das pessoas pensam sobre o esporte. Não enxergam o esporte com essa potencialidade que ele tem. Se eu tenho, por um lado, as famílias que... eu quero que meu filho e minha filha sejam um atleta. Aí já abusam pro excesso da competição. Por outro lado, eu tenho aquele que... é só mais uma atividade, né? Então, como é que vocês enxergam essa participação, esse elo, essa integração do esporte no ambiente da escola? Você, obviamente, no seu papel enquanto pedagoga e no seu papel como mãe, se as atividades esportivas, vocês acreditam que agregam dentro do desenvolvimento das crianças, e o quanto isso pode ser aproveitado, ou as escolas deveriam dar essa importância para o esporte, né? Entendendo que, como disse, ainda vejo como subutilizado. Eu posso responder um pouquinho, porque eu acho que tem muito a ver com uma percepção que eu tenho já há um tempinho e que eu vejo que está mudando, né? Depois da pandemia, eu acho que a saúde, ela entrou muito no ambiente escolar. E junto com isso, veio uma reflexão do quão importante é as crianças se movimentarem. Na pandemia, nós tivemos um acréscimo de crianças que ficaram obesas, que ficaram acima do peso, sobrepeso, que ganharam diabetes, enfim, uma série de sequelas, entre aspas, fruto, e aí a gente pode entender que foi da vivência no ambiente escolar. E o ambiente escolar, naturalmente, as crianças têm o esporte e a educação física. Não são todas as escolas que têm o privilégio de ter uma Tio Esportes, mas a gente sabe que temos bons professores de educação física aí, né, focados no bem-estar da criança, uma educação física escolar cada vez mais reflexiva. E após a pandemia, eu percebi muito isso, que os pais também estão se dando conta disso e estão dando mais crédito nisso. Obviamente que a escola, que ainda, e aí eu posso dizer que uma escola que vem de uma cultura, né,
do norte do nosso país, que está aí naquela luta de fazer uma leitura do que é o caminho que a gente quer trilhar, qual é a abordagem que vai ajudar mais a criança, qual é a metodologia, qual é a estratégia, e aí cada escola tem uma. Mas o que eu vejo é uma escola que está refletindo mais sobre isso, uma escola que está tirando aquela leitura antiga, mas não tão antiga, de que você não se comportou, portanto não vai para educação física. Você não se comportou, portanto não vai hoje para natação. Ah, Beatriz, não é? Beatriz, hoje você tirou uma nota vermelha, então não vai para o futsal, vai ficar estudando. Então, aquilo, né, o Matheus falava aí de referenciais teóricos, né, do quanto o esporte ele tem sido benéfico na consolidação do conhecimento da criança. A gente percebe que uma criança que faz atividade física, ela consegue desenvolver muito mais, cria muito mais sinapses. A neurociência está aí para validar a fala do professor, né? Eu sempre digo que o professor, ele é o investigador, é o pesquisador que está dentro da sala de aula sem o título de pesquisador, mas ele é aquele que está ali e vê, nossa, depois que o fulaninho começou a fazer o futebol, ele está se concentrando mais, ele está conseguindo desenhar dentro do espaço. Olha, depois que a fulaninha começou a fazer balé, veja como a letrinha dela está mais redondinha. Então, os professores de educação física, de esportes, na maioria das vezes, eles conseguem trabalhar junto com aquilo que a escola tem de proposta pedagógica, de proposta metodológica, além daquilo que é próprio do esporte. Então, o esporte nunca é um futebolzinho, né? O esporte, ele é sempre um a mais. Exatamente. E muito pelo contrário. Imagina que a gente tem, né? Eu tenho o privilégio de trabalhar num lugar onde a educação física é uma vez por semana, 1 hora. As crianças têm uma modalidade chamada diversão e arte por mais 45 minutos. Ou seja, além das atividades de balé, de judô, de futebol, de vôlei, de basquete, eu tenho um privilégio de ter uma gama de crianças que tem aí um elenco de atividades que eles podem usufruir para fazer com segurança no espaço escolar, mas que a gente percebe que ainda é pouco no universo da matemática, da linguagem, da ciência, da história, da geografia. Sobrou um não horário é? aqui. Vamos colocar o esporte. Isso. Ou o inverso. Quantas vezes, né? Imagina, eu tô há 20 anos na escola, mas lá no comecinho, quantas vezes a gente estava em semana de prova e a gente precisava de mais tempo para estudar a língua portuguesa, e quem era que era sacrificado? Educação física. Educação física ou artes. Claro. Né? E quando a gente fala de expressão humana, porque hoje a gente fala o quê? Que a informação está cada vez mais na palma da mão das crianças, na tela, no tablet, no celular, mas as relações, eu saber dizer para o meu colega: poxa, você não me emprestou seu apontador, estou chateada com você. Poxa, você me empurrou, por que você me empurrou? A gente não consegue. A gente não consegue se comunicar. Então, o desafio é esse. E isso muitas vezes é superado na arte e na educação física, da forma mais lúdica e divertida. Porque no jogo, cara, você fez um gol, você tem que aprender a vibrar e ganhar, sem desmerecer o adversário. Como que a gente ensina isso? Não é passando 3 horas com bumbum na cadeira, como a gente fala na escola. Bumbum na cadeira, né? Até vivendo, porque né? é uma experiência de Exato. levanta, corre, pula. Então, assim, Ronélia, eu te digo, pela minha percepção, de que isso está mudando. Mas como toda mudança é lenta. Mas toda mudança lenta permanece. Sim. E isso eu gosto. Sim. Eu percebo assim, né? É muito curioso, porque passou um filme agora. Eu lembro que na minha época de educação física, lá de ensino médio, lá atrás, não faz tanto tempo assim, né? Mas a educação física era mais ou menos assim: hoje vai ser queimada, vai, todo mundo pra quadra. Hoje é handebol, vai! Né? E era uma coisa... Era assim, era meio aleatório. Hoje em dia, com o passar do tempo, então assim, eu tenho o privilégio de ter também um profissional... Nossa, não é porque é meu irmão, mas
bicho é bom, ó. É, o bicho é bom. Né? O bicho é bom. Beijo, Tatá. Um beijo. Mas um profissional excelente de educação física, e teve uma época da vida dele que ele ministrava aulas para criança numa comunidade e que chegava só de barco aqui perto, e ele levava bola. Eu vi ele planejando as aulas, fazendo jogo, estratégia. Eu achava aquilo tão fantástico, sabe? Porque assim, a gente tem a experiência, a vivência de uma escola particular, mas a dele era pública. E às vezes o equipamento não chegava, o material não chegava, e não era por isso que ele jogava as crianças no meio do terreno lá, do terreiro, né? E vai correr. Não, sabe? Ele adequava tudo para a faixa etária, para as necessidades. E como boa parte dos profissionais faz. E eu achava, e continuo achando isso fantástico. Né? Então, eu acho, para mim, professores de educação infantil, de creche de educação infantil, são assim, eles têm um degrau a mais, assim, na categoria. Para mim, são seres de luz, sabe? Já Seres tem de luz. Muita luz, muita luz. um caminho para o céu, porque você imagina, minha filha estuda integral. Então, de 7 da manhã até às 17, ela é responsabilidade da escola. Já pensou preencher esse tempo todo? Eu, assim, várias vezes eu conversei com os professores e eu dizia, meu Deus, como é que faz isso? Que mágica é Que essa? mágica é essa, né? E elas controlam, tem disciplina, tem tudo. Então, sabe? E assim, junta essa questão da responsabilidade do esporte, do laço com a família também. Então, esse profissional é muito importante, o profissional da educação física dentro da escola. E geralmente são os mais queridos também, né? Sim. Então, né? São aqueles mais queridos, os mais solícitos, assim, né? E são os coringas, dias de festa, você vê ele dançando Nossa. com a criança que tá sem par, né? Pega o outro que tá chorando e vai e tudo. Então, é muito bacana a relação. Muito mesmo. Vocês falaram de algo muito, muito importante. Vocês foram falando, fui lembrando até de épocas de escola. Eu lembro que eu vim percebendo, assim, aí lembrando de período de ensino fundamental, ensino médio, o quanto os espaços de prática esportiva eles iam diminuindo. Exato. Ano a ano, né? Então, assim, terceira série, pô, você conseguia ter espaços de brincadeira de 3 horas na escola. Isso, Né? Aí você chega no 7º ano, 8º ano, Não isso brinca cai mais. Quando chega Você está se preparando para o mini vestibular. Não isso, brinca Quando mais. chega no ensino médio, é curioso que começa a existir, às vezes, essas práticas que são punitivas, né? De se você não conseguiu isso, você não tá no time da escola. Você não tá no time da turma, você não tá... E, né, foi tendo essa redução. Agora, falar de vocês dois me alertou para uma coisa que é muito importante. Eu acho que isso tem que permear o discurso de todos nós, enquanto profissionais, famílias, etc., que esporte e escola não é só educação, né? Esporte e escola é saúde, antes de tudo. Então, a gente está falando de um espaço que é de saúde. A quadra é um espaço de saúde, a escola é um espaço de saúde. Acho que quando a Tiana traz esses dados, né, de que pós-pandemia, né, as crianças, adolescentes de uma escola, elas voltam com índices de obesidade maior, a gente não está falando somente de uma pandemia, a gente está falando também de uma sociedade que parou de cuidar do corpo. Né, que parou de cuidar da saúde, né, e que precisa de um susto, né, precisa de uma pandemia para falar, opa, não E estamos... mais que isso, né, Matheus? A escola não era vista como esse espaço de saúde. Verdade. E é preciso a pandemia chegar e mostrar. pra gente dizer, tá vendo o profissional de educação física, que talvez em determinado lugar não era valorizado, agora ele ganha um papel importante depois da pandemia. Porque o que houve na rotina da criança? Ela só não foi para aula. Mas não é que é só. Ela ficou sem atividade de educação física, de judô, de futebol. Imagina, ela não se movimentou. E o que foi para a mão dela? A tela. A bendita tela. E que vai na contramão do que você falou até sobre a neurociência, né? Se de um lado a gente tem escola e esporte como atividades promotoras, né, de um desenvolvimento cognitivo, você tem a tela, né, como um fenômeno ali, né, como um estímulo que age de uma maneira negativa. É uma né? concorrência dura, né? É desleal ali. A tela, né, com os demais espaços, com essa questão do brincar, do esporte. Então, a gente tem que estar o tempo todo. Pelo menos eu vejo isso lá em casa. Às vezes, minha filha chega e quer... Ela não tem celular ainda, tem 8 anos, e a gente está tentando protelar o máximo possível. Ótimo. Então, ela joga no meu.
né? Ela joga no meu celular. E aí, por vezes, eu tenho que ficar, Beatriz, vamos descer, né? Beatriz, vamos correr. Beatriz, vamos fazer alguma coisa. Leva o panqueca para descer, panqueca é o cachorrinho, para tentar, sabe, tirar e demover um pouco, porque senão a criança pega a tela e entra ali e não sai mais, né? E eu vejo, assim, algumas coleguinhas dela tem a rotina diferente da nossa. Então, chega da escola, fica lá na tela. Na grande, primeiro vendo filme, depois vai pro celular, depois não sei o quê, e dormiu, acabou, sabe? E a gente percebe que tem diferenças, assim, do enfrentamento com a vida, da argumentação, no relacionamento, né, com outras crianças. Então, realmente, é muito importante. É muito importante. Eu lembro que a gente mudou, incentivou, na verdade, essa mudança dela também, porque ela fazia esportes individuais, né? E a gente queria vê-la. Ela é competitiva, né? Ela fala muito, então ela sempre foi aquela fofinha, queridinha, que todo mundo conhece na escola, né? E aí a gente, vamos tentar o coletivo agora. Como é que ela vai se portar? No meio de outras crianças, ela fazendo parte do time. E aí, no começo, ela foi tendo um choque, né? Porque ela achava ali que ela era a top, a estrela de tudo. Sim. Né? E aí, não. E aí, o professor colocava ela pra jogar em posições que ela não gostava. Até hoje, ela não gosta de ser goleira. Mas vai lá ser goleira, né? Ei, baixa, teu tio era goleiro. Então, mas quando ela vai assim, ó. Sábado teve treino, ela foi assim, olhou pra cara do professor dela. Mas, né? Já ajuda a reproduzir algumas coisas que ela vai ver na vida. Não vai, né? Não vai ser sempre a queridinha bonitinha, não vai fazer sempre só o que ela quer, vai perder também. E aí, pra gente tá sendo uma experiência muito, muito legal. Muito mesmo. Muito boa. E isso daí tem uma coisa interessante, que é o seguinte, o celular, a tecnologia, ela se tornou também quase como se eu não tô dando conta, celular. Eu disse isso outro dia, não sei pra quem. Se tá difícil, celular. Menino, tu tá falando muito, tá chorando Pega. muito, pega. Celular. E aí, a Renata fala de algo muito legal, que é assim, e aí eu penso que isso na relação com o esporte é muito importante. O que eu vejo em algumas unidades nossas, cada unidade que a gente tem na Esporte, ela tem características distintas, né? A gente tem unidades onde as famílias são mais participativas e a gente tem unidades onde as famílias nem aparecem, né? E tem condição. Óbvio que algumas a gente tem regras, por exemplo, a escola tem regras, essa relação familiar é diferente, né? Mas a gente está em condomínios, a gente está em diversos espaços e a gente vê às vezes que quem tá presente ali com a criança, com o adolescente, às vezes não é a família, é a babá. Nossa, condomínio, tá? É. Pessoal do condomínio aí, por favor, não descer do apartamento, acompanhar as crianças, acontece muito. E aí é uma coisa que a gente precisa ter atenção, né? Porque é uma coisa que a gente ressalta. É difícil a gente construir essa relação com a família. Né? Mas a gente precisa pensar no contexto onde a gente gere aproximação. Porque esse incentivo é importante. Bora correr, vamos brincar, vamos fazer isso, né? Isso motiva, isso incentiva. E não só, né, Matheus? Eu sempre digo que o modelo tá ali nos pais, né? Então, por exemplo, eu sou uma pedagoga que eu tenho que dar alguns resultados. Então, eu preciso que meu aluno alcance a leitura. Então, eu, como mãe, preciso estar em casa ali, ó. Não só lendo no meu tablet, lendo no iPad, mas eu preciso estar com o livro físico lendo, né? Eu que quero que o meu filho faça uma atividade esportiva. Eu tô indo na academia, eu vou no horário da academia em que o meu filho sabe que eu tô indo pra academia, ou eu vou pra academia às 5 horas da manhã, meu filho tá dormindo, eu chego, já vou pro trabalho. E na leitura do meu filho, não, minha mãe ela não brinca, minha mãe ela não vai na academia, o meu pai ele não vai, ele só trabalha. Então, qual é o referencial que essa criança tem? É diferente, né? E a gente sabe que cada vez mais o mundo do trabalho exige muito da família. Sim. Então, não é um problema de tempo, mas de qualidade do tempo. Exatamente. Então, eu não posso estar com meu filho em todos os treinos, mas eu consigo colocar na minha agenda que às quartas e sextas eu estarei lá naqueles 45 minutos de jogo. Então, eu vou e eu acompanho, eu torço, eu vibro, eu tô junto, eu dou uma dica, eu compartilho, olha, o papai também já jogou, a mamãe também já dançou. Quer dizer, isso incentiva, né? Eu tenho um tio que foi goleiro. Poxa, tem um lado bom. Meu tio foi goleiro, ele foi muito bom.
A criança dá um passo para trás, eu posso não conseguir ser como meu tio. Ou, eu quero ser como meu tio, né? E isso, quem vai dar esse tom é a família. É a família, É a exato. família. E aí eu queria saber uma coisa de vocês, né? Que a Tio Sports, ela tem uma proposta metodológica que ela é integrativa. A gente tenta ao máximo, a gente busca ao máximo entender tudo isso que a gente está discutindo aqui. Eu queria saber um pouco mais da experiência de vocês, né? A gente está caminhando para o finalzinho, nosso tempo tá apertado, mas eu queria saber um pouco da experiência de vocês, né? De se relacionar, né, com uma empresa esportiva que busca pautar isso, né, nas relações, no serviço, no trabalho esportivo com crianças e adolescentes. Ai, Matheus, é uma experiência maravilhosa. Como eu falei no começo, a minha família ela é muito assim, né? Junto. Então, tudo pra gente é um evento. Então, tem treino, eu coloco lá no grupo da família, vai ter treino, né? Vai ter treino pra poder... Vai todo mundo, né? E quando, por exemplo, aí teve um treino que a gente não foi porque meu sobrinho ia lutar, foi todo mundo. Então, tudo pra gente é um evento. E a gente gosta muito disso, porque vocês fazem ficar um ambiente ainda mais acolhedor, né? No nosso caso, por exemplo, na Panther Cup do ano passado, eram 103 atletas. Eu não esqueço desse número. E só tinha uma menina, que era a Maria Beatriz. Gente, foi emocionante, porque quando ela entrava na quadra, as outras mães gritavam. Vai, Bia! Né? Vai! E começava, e todo mundo torcia por ela. Nos treinos também, eu não conseguia em todos, então o pai dela ia. Nossa, ela só faltava ter faixa, assim, pra Maria Beatriz, sabe? Então era legal, porque às vezes a irmãzinha de um ia, tava lá, né? Uma mãe que às vezes ficava bem assim, puxa vida, eu já pensei, mas não sei se futsal. Então é muito legal, assim, o esquema, a estratégia que vocês usam, porque faz a família toda caminhar junto. É muito legal, muito bacana. A Bia nem sabe, mas verdade. ela já inspira as pessoas, Ela né? sabe, isso Matheus, mesmo. porque no final do ano, da Copa do ano passado, ela deu entrevista. Ela deu E aí, Entrevista sensacional, Sim. né? Isso! E ela finalizou assim a fala dela dizendo: meninas, vocês podem ser o que vocês quiserem. E eu não tinha ensaiado, ela achei muito fofo. Que Sensacional. bacana. Olha, eu sou suspeita para falar, porque eu estou trabalhando com a True Sports aí, né? Já é o 2º ano na instituição em que eu trabalho. E, assim, a parceria tem sido incrível. E os resultados excelentes, né? A Ronélia falava aí de alguns números, né? E eu sempre fico pensando, eu quero chegar em 1.000 alunos, eu quero chegar em 1.000 alunos. Por quê? Porque 1.000 alunos não é número. São crianças impactadas Perfeito. pela proposta de vocês. São crianças que terão a vida mudadas. São crianças que, através do esporte, eu vi, e eu sou testemunha disso, famílias que foram até a minha sala para dizer, olha, depois daquela reunião, naquele futebol em que o meu filho estava sendo interpretado com esse comportamento, hoje ele não quer sair do futebol. Hoje ele entendeu que ele pode estar em outras posições, né? Na zaga, enfim. Eu vejo o quanto você mesmo foi um dos convidados lá na nossa escola para ir trabalhar com aquelas crianças, porque, acima de tudo, além da habilidade do esportes, porque alguns têm esse talento, né, quase que intrínseco, né, essa coisa da habilidade com a bola, que eu não tenho, viu, Ronélia? Desculpe aí, tem essa habilidade mesmo com a bola, com a dança, e a gente percebe que foi preciso intervenções, porque o aluno não sabia lidar com questões emocionais. Né? Eu ganhei, eu perdi, só o fulano joga, o fulano fez o nosso time perder. E, de repente, nós temos uma gama de profissionais que olham para isso. E que, como você falou, faz a criança refletir para a vida. Exatamente. Porque é essa experiência de frustração que, na maioria das vezes, nós como família, nós como escola, queremos poupar a criança. Né? A gente quer que a criança tenha um mundo redondo e feliz. E a vida real não é assim. E os jogos, as danças, os torneios, eles mostram isso. E eles mostram dentro de uma ludicidade, mas ao mesmo tempo em que a ludicidade ela é séria.
E aí tem profissionais competentes como você, competentes como o professor Bosco, né, que está lá dando todo um suporte para a gente, e uma equipe que está assessorando as famílias para dizer, olha, quando ele agir assim, faz com ele assado. Né? Quando o professor e o menino bate o pé e diz que vai sair da quadra, querendo fugir do problema. Quem de nós não quer fugir do problema, não é verdade? Mas é tão melhor quando a gente enfrenta. Sim. E esse menino que às vezes tem 7, tem 8, tem 12 anos, tem 13, 15, enfim, já está ali enfrentando. Então, assim, sem dúvida nenhuma, True Sports carrega um diferencial e eu sou apaixonada pela Ronélia, por vocês. Estava lá ano passado na Panther Cup, vi vários alunos da escola também lá, vi famílias inteiras em vários sábados seguidos que fizeram do seu mês de novembro, salvo engano da minha parte, do seu mês de novembro, uma programação. Isso. Sabe aquela programação de férias que a gente tem? Foi o que aconteceu com a gente. A gente se organizou para ver o filho jogar. Gente, isso é muito bacana. A criança se sente valorizada, a criança se sente importante. No decorrer da semana, a criança compartilha com o colega. Sim. Eu joguei, eu ganhei uma medalha, vai me ver, leva sua mãe, é assim, olha, você tem que ensinando o amigo a jogar. É fantástico. É muito eu tenho bacana. algumas experiências que a gente vive dentro da True Sports, assim, uma muito marcante pra mim, falando de Panther Cup mesmo, foi bem simplório, nós decidimos fazer umas carteirinhas para as crianças, né, que participaram, estavam inscritas. E aí nós entregamos as carteirinhas antes de começar a competição. Teve um aluno que saiu pela escola mostrando a carteirinha dele. Olha a minha carteirinha de atleta, sabe? Com um orgulho, sabe? A autoestima daquela criança ali. Nossa, como eu tô feliz porque eu tenho uma carteirinha. E a carteirinha nem era tão bonita quanto eu queria, né? Mas ele tava tão feliz. E o depoimento do professor falando isso pra gente. Nossa, ali a gente tá gerando uma experiência positiva. Ele tá autoconfiante. Né? Ele tá feliz, então a gente conseguir desenvolver esses aspectos nos meninos e meninas que a gente tem dentro da True Sports, conseguir fazer com que eles aprendam além do esporte, continua sendo uma missão muito, muito confortável, muito gratificante e assim, ter vocês hoje aqui para participar isso com a gente, testemunhas também desse nosso trabalho. Quem dera a gente tivesse 765 famílias assim. Desse jeito. Mas a gente continua com esse propósito, sem dúvida alguma. Adiante, até os 1000, né? Isso. E além. Mas é legal ter esse feedback, porque a gente vê que como é que a empresa está caminhando, como é que a gente está... Talvez a gente esteja resgatando, né, o esporte como ele já foi, né, em nossas épocas, talvez, e que talvez foi se perdendo aos pouquinhos, mas a gente vê que não é perdido totalmente. A gente tem como puxar esse fio e reconstruir um espaço, né, esportivo que seja salutar para crianças e adolescentes. Gente, infelizmente a gente está caminhando para o fizinho, né? Mas eu quero falar só uma coisinha antes de terminar. Assim, a gente percebe, como a tia Ana falou, o diferencial realmente de vocês. A gente percebe, assim, a cara da Ronélia e a qualidade em tudo que ela coloca. De verdade. Então, assim, eu tenho... Selo Ronélia de qualidade. Então, por exemplo, o nosso contato mais próximo é com o professor Léo Canavarro e com o professor Paulo, né? E a Beatriz desenvolveu, assim, realmente um carinho especial por eles, e nós por eles também, né? Porque eles são diferenciados, assim, a gente percebe o selo Ronélia, né? No cuidado que eles têm com as crianças, na orientação, né? São crianças pequenas, então... Quando perdem um jogo, teve um último jogo que eles perderam, nossa, eles começaram a chorar no meio da quadra, né? E o professor veio, explicou dessa questão de vitória e derrota, né? Que teria uma próxima vez. Então, assim, não é uma coisa, perdeu, tchau, vai lá com a tua mãe e teu pai e vai embora. Né? E eles falam muito sobre o respeito, sobre essa questão de não ser seu inimigo, ser seu adversário. Então, nossa, isso pra gente conta muito, 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 né? Queria agradecer muito, Ronélia, a você. A True Sports é maravilhosa. Que você continue crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. Tua equipe maravilhosa, né? O Matheus também. Então, assim, nós somos apaixonados por você. Tim Ronélia, Tim Sports.
Mas, gente, eu queria aproveitar esse espaço finalzinho para vocês deixarem uma mensagem para as famílias também, para vocês, né? Do coração mesmo, não precisa ser de algum lugar específico, mas o que vocês gostariam, né, de falar para as famílias que acompanham a gente, que vão estar escutando a gente aqui nesse bate-papo também. E aí eu queria que vocês três mandassem esse oi pro pessoal aí, né, sobre tudo que a gente debateu aqui. Eu falo. Eu acho assim, falando do coração, eu acho muito importante as famílias acompanharem suas crianças. É um tempo que passa muito rápido. Sempre falaram pra mim, né? Aproveita cada fase, cada minuto passa muito rápido e passa, realmente, né? Então, como a tia Ana falou, a gente ter tempo de qualidade, bons programas, né? Procurar fazer um bom ambiente, colocar a criança em atividades esportivas, quaisquer que sejam, com bons profissionais, né? Acompanhar, estar junto, ser parceiro da escola. Eu sei que a vida é corrida, né? Mas existem coisas que a gente não pode delegar. E a criação dos nossos filhos, a escolha de bons parceiros, eu acho que acaba ficando nesse patamar. Então, estar junto mesmo. Ajudar, falar, sugerir. Na escola da Beatriz, eu tenho o título de mãe influenciadora. E aí, eu brinco com as psicólogas que é a mãe chata, né? Mas elas dizem que é influenciadora. Mas eu amo, sabe? Porque eu entendo que quando você gosta de alguma coisa, de uma instituição, de uma loja, de uma marca, quando você reclama, é porque você quer o bem, Sim, né? sim. E eu faço isso. Eu sugiro, eu vou junto, eu brigo, depois a gente desbriga. Desbriga. E estamos juntos. Então, acho que o recado é esse, acompanhar. É Legal. isso. E eu diria assim, Matheus, poucas pessoas na vida adulta não trazem na memória uma experiência do brincar. Poucas. Sempre que você pergunta para um adulto o que você lembra da sua infância, sempre ou quase sempre essa pessoa vai trazer um momento em que ele estava jogando, um momento em que ele estava numa festa, um momento em que ele estava na escola. E a gente precisa trazer isso vivo na memória. Hoje, com as telas, a gente não está construindo memória afetiva. E os pais, eles têm essa oportunidade, né? Eu falava do tempo de qualidade como linguagem do amor, como linguagem afetiva, como instrumento, até para a gente saber como que a gente pode ajudar ou não o nosso filho, quando que é para a gente dar aquele tempo do tempo dele, e quando a gente precisa estar perto, aí confirmando, marcando presença, ó, a mamãe está aqui, o papai está aqui, a vovó está aqui com você. Educação não se terceiriza, educação se acompanha, amor se traduz em cuidado, né? Eu comentava agora há pouco numa conversa com a Ronélia, amor é correção, né? Escola corrige, esporte corrige, né? Quantas vezes a gente viu aí crianças que estavam em situações de vulnerabilidade social e que foi através do esporte que foi mudado um destino, uma vida. Então, aos pais, às famílias, às escolas, acreditem e criem memórias afetivas com os filhos de vocês, com os sobrinhos, né? E se vocês tiverem o privilégio de ter uma Tio Sport, de ter uma Carmonélia, Melhor, de né? ter um Matheus. Eu fiz as Olimpíadas ali com as meninas, eu tinha um Matheus lá e eu fiquei muito mais ficou tranquila, linda. segura, Eu curti tudo no entende? Instagram. Ficou Então, linda. é isso. Eu me comovo porque as crianças, elas estão no meu coração. Então, eu sempre penso assim, que se a gente faz com amor tudo que a gente faz para as crianças, volta para a gente. A gente vê depois um adulto feliz, sabe? Hoje a gente tem uma gama de psicólogos, né, de linha na psicologia que fala que o adulto que hoje está com a dificuldade XY é fruto ali da criança que passou por isso. E nós temos a possibilidade de ter essa informação e fazer para elas um futuro diferente. Então, vamos investir na criança, vamos gastar um tempo com ela, né? É isso. Obrigada por essa conversa, esse convite. Amo vocês do fundo do coração. Obrigada, amo a Bia, estava lá. Eu fui uma das pessoas que gritei, Bia!
obrigada. Eu só choro. No dia das competições, porque eu fico olhando, meu Deus, tão pequenininha, tão linda, maravilhosa, correndo. Aí as mães ficam gritando junto, aí eu só fico assim. Bom, eu vou virar até pra essa câmera aqui, ó. Na verdade, a minha mensagem para as famílias é um convite. Eu quero convidar você a participar da vida esportiva do seu filho e da sua filha. Desça do seu apartamento, assista a aula do professor, conheça o professor, a professora da sua filha. Pra gente, é muito importante. A sua parceria, a sua amizade, a sua colaboração vai permitir que a gente potencialize o desenvolvimento da sua criança. Então, vem com a gente. Gente, minha mensagem uma frase muito direta, tá? Eu gostaria que famílias, pais, mães, avós, todo mundo acreditem no esporte e acreditem na True Sports, tá? Penso que a gente tem uma ferramenta social muito potente para trabalhar com crianças e adolescentes na nossa sociedade, capaz de mudar o futuro. Então, até mesmo para as pessoas que desacreditam no futuro, o que eu estou querendo dizer que, através do que a gente faz, do que a gente investe, né, nos filhos e nas filhas de vocês, a gente acredita que existe um futuro muito bom ainda pela frente, tá bom? No mais, eu me sinto honrado aqui em ter batido esse papo com vocês, conhecer um pouco da história, do trabalho, do ponto de vista de vocês. A gente, infelizmente, encerra aqui mais um em 360. Não termina por aqui, a gente tem outros momentos, outros encontros, né? Agradeço aí você que está assistindo também. E a gente se vê em breve novamente. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.